Fala, seu aluno, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o volume do tronco de um cone, certo? Vamos aprender como deduzir, como encontrar a equação do volume do tronco de um cone. Bom, antes da gente começar, peço a vocês que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, certo? Aperte o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando do canal. Me ajude a crescer o canal, que eu te ajudo com conhecimento, certo? Isso é o mínimo que eu peço para vocês. Não custa nada, já está aqui. Deixe o seu like, aperta o curtir rapidinho e aí comece a aprender, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, aluno, para a gente calcular o volume do tronco de um cone, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma secção reta, certo? Uma secção reta aqui, um corte, né, na verdade, nesse cone aqui, certo? Partindo aqui, ó, eu vou tentar fazer esse corte aqui, aparentemente no centro, né, da altura do cone, mas não dá pra gente saber, né? A gente sabe que é uma seção reta, é um corte aí que nós estamos fazendo, ok? Então você percebe que com esse corte aqui, ó, a gente acaba criando um tronco, né? A gente acaba criando um tronco. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso tronco. É o volume dele que nós queremos encontrar. Bom, como a gente criou uma seção reta, a gente sabe que essa seção reta aí, ela terá um raio, né? Partindo do centro desse disco aqui, né? Ou seja, nós podemos dizer que nós criamos uma base, certo? Criamos aí uma base, ok? Bom, sabendo que nós temos a base. Bom, antes de mais nada, perceba que nós criamos aqui, ó, com essa seção reta, um novo cone, né? Um cone menor. E esse cone, ele é feito através do cone maior, ou seja, nós temos uma razão de semelhança entre figuras, né? Fica mais fácil ainda calcular a equação, né? Demonstrar a equação. Sabemos também que o nosso cone maior, ele vai ter a base maior, né? Que também tem um raio, onde terá um raio maior. Então nós temos aqui o raio maior desse cone maior, certo? Bom, vamos determinar agora os valores, né? Então nós temos aqui o raio maior, vou chamar de R1, e nós temos aqui o raio menor, né, do nosso corte ali, vou chamar de R1, certo? Deu para entender? Bom, agora o que a gente percebe é o seguinte: fazendo essa seção reta, criando esse cone menor através do cone maior, nós sabemos que nós temos a altura do cone maior, certo? Então, aqui está a altura do cone maior, né? Que vem até o centro da base maior, certo? Então, feita essa altura aí, vamos determinar as grandezas, né? Então, nós sabemos que a altura do cone maior é H, vou chamar de H, né? Essa altura aqui, ó, até ali, né, no centro, ó, ok? E nós temos aqui, ó, a altura do tronco, né? A altura do tronco, que é simplesmente essa aqui, ó. Certo? Ok? Bom, com isso a gente pode tentar definir alguma coisa, certo? Então, o que a gente percebe aí é que nós criamos uma figura geométrica muito conhecida como triângulo retângulo aí, certo? Então, fazendo esse triângulo retângulo fora do cone, nós vamos ter o seguinte, ó. Deixa eu tentar fazer a réplica, né? Certo?
Pronto, nós temos ela aí. Ok? Bom, então, nós temos o corte, né, da seção reta. E vou colocar, vai parecer um segmento de reta, mas a gente sabe que é um disco, né? Ok? Logo, nós temos aqui o nosso raio R1. Temos ali o nosso Rão, né? Que é o raio da base do tronco, né? A base maior. Na verdade, a gente acaba criando duas bases, né? Base maior, base menor e base maior, certo? Bom, então fazendo essa razão entre a semelhança da figura, nós sabemos o quê? Que essa altura maior aqui, ó, é o nosso H, certo? É o nosso H. E esse pedacinho aqui, ó, que é justamente o cone que foi criado, ele é o meu H menos o meu Hzinho. Se a gente pegar o comprimento maior e tirar o Hzinho, vai nos restar apenas a altura do conezinho que a gente criou ali com o nosso corte, certo? Então esse comprimento aqui, ó, ele vai ser Hzão menos Hzinho, certo? E aí, aproveitando a razão semelhança entre eles, nós temos o seguinte: sabemos que os ângulos são iguais, então a gente pode criar aí a razão semelhança, como a área também são proporcionais e os comprimentos são proporcionais. Só que nessa razão semelhança, nós vamos utilizar apenas os comprimentos, ó. São proporcionais. Então nós temos o Rzinho, que está em função do Rão, e nós temos Hzão menos Hzinho em função de Hzão, certo? Fazendo a manipulação dessa equação racional, passando o Hzão para o outro lado e o R para o outro lado, o Rzão, desculpem, perdão, vamos lá. Bom, então fazendo esse cruzamento aí, nós vamos ter Hzão multiplica Rzinho igual a Rzão que multiplica Hzão menos Hzinho, certo? Fazendo aquela distributiva, porque perceba que nós queremos trabalhar o volume do cone em função de Hzinho, né? A altura do cone. Logo, a gente precisa sumir com esse Hzão aqui, ó, que não é relevante. A gente tem que transformar esse Hzão no Hzinho. Então, fazendo a manipulação algébrica aí da equação, nós temos Hzão menos R. Fazendo a distributiva, nós temos R multiplica Hzão menos R que multiplica aí Hzinho, certo? Bom, como nós queremos isolar o Hzão, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dizer que H, R, esse valor aqui que está com Hzão, passa para o outro lado subtraindo. Na verdade, vamos fazer o seguinte: eu vou passar logo o Rzão com Hzinho, para ficar mais fácil. Já que ele está negativo, ele fica positivo, né? Rzão Hzinho é igual a Rzão H. Esse aqui
Tá positivo, passa negativo. Então nós temos Rzinho Hzão. Certo? Logo nós vamos ter Rzão Hzinho, que é igual, colocando em evidência o H, nós vamos ter multiplicando o R menos o Rinho. E agora a gente pode definir aí o nosso Hzão, certo? Definido o nosso Hzão, vamos ter que Hzão será igual a R que multiplica Hzinho dividido pelo Rão menos o Rinho. Bom, então dessa forma a gente acaba encontrando aí o valor da nossa altura maior em função da altura menor. Certo? Vou grifar aqui só para a gente guardar essa equação, que nós vamos precisar dela, desse valor aqui, certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? Para a gente ter o volume do tronco, é necessário que a gente tenha o volume do cone maior, que eu vou chamar de V1, volume do cone maior, e o volume do cone menor, que eu vou chamar de V2. Perceba que se a gente pegar o volume do cone maior e subtrair o cone menor, a gente vai ficar com o tronco, né? Então essa é a ideia. É a diferença entre os cones maior e o cone menor, certo? Então nós teremos aqui o seguinte, ó, que o volume do tronco vai ser igual a V1, que é o cone maior, menos V2, que é o cone menor. Ok? Agora, a gente sabe que o volume do tronco ele é igual. Qual o volume do cone? Bom, nós sabemos que é πr, já que nós estamos trabalhando o cone maior, Rão quadrado, multiplica a altura, né? Então a altura do cone maior é o nosso Hzão. Tudo isso dividido por 3. Menos o π, que multiplica o raio do cone menor, né? Que é o volume do cone menor, multiplica a altura do cone menor. E qual é a altura do cone menor? É Hzão menos Hzinho. Tudo isso por 3. Ok? Bom, deixa eu diminuir um pouco aqui, que é para a gente obter espaço, né? Certo. Ok. Agora, o que foi que a gente encontrou ali? Ó, nosso Hzão. Que a gente quer apenas trabalhar com o Hzinho, que é o que nos dá o volume do cone, a base menor do cone menor e a base maior do cone maior, certo? Essas são as grandezas que nos importam, né? Que nos interessam. Logo, fazendo a substituição lá, nós temos aí que VT, o volume do tronco, é igual. Bom, a gente colocando logo esse π e esse 3 em evidência, ficaria mais fácil, né? Então nós temos π sobre 3, né? Π sobre 3. Multiplica aí o nosso Rão ao quadrado, multiplica a altura dele, menos o nosso Rinho ao quadrado, que multiplica H menos Hzinho. Certo? Isso tudo fechadinho aqui no nosso cochete, né? Certo? Ok? Pô, galera, agora basta apenas a gente, ó. Basta apenas a gente substituir o valor do nosso H. Certo? Então, essa equação vai ficar VT é igual a π sobre 3, que multiplica Rão ao quadrado. Quem é o nosso Hzão?
é R, altura, sobre R menos R, né? Sobre R menos R. Menos R ao quadrado, que multiplica. Quem é o H? R multiplica a altura do Hzinho. R menos R menos H. Tudo isso fechado, certo? Vamos lá. Estamos evoluindo. Bom, agora, continuando aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui um MMC, né? Aqui, ó, uma fatoração, né? Então nós temos ali que VT é igual a π sobre 3, que multiplica esse R com esse outro R. Nós vamos ter R ao cubo, multiplica a altura sobre R menos R, né? Menos R ao quadrado, e vai multiplicar esse MMC, né? Aqui, ó. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter R, Hzinho, menos, fazendo a distributiva, R com H vai ficar RH, e menos com menos vai ficar mais RH, certo? Tudo isso dividido por R menos R. Fechou nosso cochete, certo? Agora ficou fácil, ó. Cancela, positivo e negativo, restando apenas o nosso R altura, né? Multiplicando aí a altura. E o nosso R menos R, né? Deixa eu diminuir mais aqui, que é pra gente ter espaço. Certo? Ok? Ok. Continuando, nós vamos repetir o volume do tronco, que é igual a π sobre 3, que multiplica R cúbico menos H sobre R menos R, né? R menos R, menos, ó, esse R quadrado, R1 quadrado, vai multiplicar o R lá dentro. Então nós vamos ter aí R cúbico multiplica H sobre R menos R, e fecha cochete, certo? Logo, estamos chegando ao fim aí do nosso volume do tronco. Então, o que a gente percebe, que nós temos aqui o H em evidência, o R menos R eu vou deixar aqui dentro mesmo, que a gente vai acabar anulando aí, vocês vão perceber. Então nós temos que o volume do tronco é igual, o H já jogo para fora, vai ficar π, que multiplica Hzinho sobre 3, que multiplica aí R cúbico menos Rzinho ao cubo. Tudo isso sobre R menos R. Ok? Bom, isso aqui, galera, ó, é uma propriedade chamada de produtos notáveis, né? Só que, ao invés da diferença do quadrado de dois termos, nós temos a diferença do cubo de dois termos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente representa, mas não vou resolver de maneira profunda para chegar a essa equação, certo? Isso aí é um conteúdo para um novo vídeo. Mas, a princípio, nós sabemos que A ao cubo menos B
ao cubo, a diferença dos cubos, né? Dois termos, nós vamos ter o primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro, mais o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui, nós podemos representar por isso aqui, certo? Essa é a propriedade do produtos notáveis, ok? Isso é um conteúdo para um próximo vídeo, mas para que vocês entendam o que nós vamos fazer, né? Logo, deixa eu diminuir aqui. Logo, nós podemos dizer que R ao cubo menos R ao cubo é igual a R menos R, que multiplica R ao quadrado mais o produto dos dois, né? Mais R ao quadrado. Certo? Fazendo a substituição desse valor aqui, ó, dentro da nossa equação, nós vamos ter o seguinte, que o volume do tronco ele vai ser igual a π multiplica H sobre 3, e multiplica, fazendo a substituição, multiplica aí R menos R, que multiplica R ao quadrado, mais o produto dos dois termos, né? Mais R ao quadrado. Tudo isso dividido por R menos R. Certo? Bom, a gente percebe aqui claramente que podemos simplificar, cortando o R menos R, tem em cima e embaixo, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Logo, a nossa equação do volume do tronco vai ser igual a π, que multiplica a altura do tronco, sobre 3, multiplica R ao quadrado, né? Foi o que nos restou. R ao quadrado mais R multiplica R mais R ao quadrado. E com isso a gente chega aí, eureka, ao valor, né? A nossa equação do volume de um cone. Bom, aluno, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa demonstração. Espero que tenha sido produtivo, eu sei que será, pois o Enem cobra muito volume de figuras espaciais, né? Então, desde já, obrigado pela atenção, fique com Deus, um abraço, valeu monstro e até mais.